Bom dia a todos. Agradeço muito o convite. É um prazer imenso estar aqui hoje. Vou apresentar alguns pontos. Alguns deles até vou agradecer aos meus antecessores que já me ajudaram, dando alguns lances que vão subsidiar a minha reflexão. Mas o que foi... por que eu estou falando do Museu Osório César, né? O Museu Osório César foi uma parceria, não é, entre a universidade e a instituição de saúde, porque foi o meu doutorado feito na Universidade de São Paulo, na Escola de Comunicações e Artes, nos anos 80, quando eu pretendia inicialmente abordar a Escola Livre de Artes Plásticas do Juqueri. No transcorrer do processo, incluiu-se também toda a história de Osório César, toda a história da arte e loucura, porque isso se deu no começo do século XX e nós não tínhamos praticamente literatura disponível nos anos 80. Inclusive, Prizrenholm e outras obras foram traduzidas para o francês somente nos anos 90, só para vocês terem uma dimensão da dificuldade, né? Eu queria lembrar também uma fala da Laura de Mello Souza, uma historiadora, que diz que a história requer muita imaginação, muito esforço e muita dedicação. Mas o que mais a universidade também me forneceu ou contribuiu nessa relação foi também com a participação de estagiários, principalmente na constituição do Museu Osório César e do Ateliê de Artes. E a instituição de saúde, desde o seu secretário, na época do governo Montoro, iniciando o momento democrático de São Paulo e do Brasil, não é? O primeiro governo democrático, João Yunes encabeça um grupo, com o coordenador e os diretores que se seguiram, que me ajudaram muito no processo de trabalho e no processo mesmo de organização do que foi depois o museu. O museu, a origem dele, eu remonto mais atrás, não foi somente nessa época. A origem dele está lá atrás, com o próprio Osório César. Olhando, estudando Osório César, eu vi nos documentos e na forma como ele encarava a questão da arte, o cuidado, a observação do trabalho espontâneo, a possibilidade de propiciar atividade de arte minimamente na instituição que vocês ouviram, uma linda descrição do que foi, não é? Linda não, entre aspas, não é? E que, naquele momento, já nos anos 20, quando ele ingressa, ele está, de certa maneira, cuidando e guardando. Então, eu recolhi um relato de um jornalista que fala de um pequeno museu, e fala a palavra museu, porque ele pensava nisso, ele pensava que esse resguardo era um resguardo, vamos dizer, o início de um museu. Osório César conhecia outros museus? Sim, ele conhecia os museus que já existiam na Europa, com a arte do doente mental. Mas, no Juqueri, este relato que eu trouxe eram de pecinhas de pão. Era miolo de pão que um paciente ou alguns modelaram pecinhas pequenas, formas de animais. E tinha até, ele ao longo desse relato, ele fala também pedaços de corpos, pedaços eróticos, portanto, existiriam outras formas que depois a gente vai ver na maneira do Osório César encarar o estudo da arte do doente mental. Em 85, a instituição que é organizada, que ela vai ter as características de um museu como se tem até hoje. E, na época, o que se esperava de todo o grupo
administrativo, o grupo científico, a comunidade em geral, era que se pudesse retomar a história do Juqueri. Ela estava submersa. Ela, na verdade, existia apenas um estigma, um conhecimento estigmatizado daquela instituição, mas história, ela não estava aflorando. E, no entanto, eles sabiam e estavam encontrando materiais, objetos, e queriam que essa história fosse retomada. Para isso, eles convidaram a universidade. A universidade, eu participei pela área de artes, mas foram sociólogos, literatos, tiveram vários intelectuais que também participaram em vários momentos, psicólogos, etc., para pensar modelos de ações para o Juqueri. Mas eu quis falar um pouquinho mais do Osório César, porque se o museu chama-se Osório César, foi porque se reconhecia já naquela época, nos anos 80, o seu valor. Uma parte eu acho que já me foi bastante contribuída pela Cristiane, eu agradeço muito a lembrança dela, vou apenas trazer alguns pontos que são contribuições para acrescentar as questões que já foram abordadas hoje, não é? Ele dita, em 1925, a arte primitiva dos alienados, mas ele já fala aqui, ele já fala nos artistas do Juqueri. Artistas, reconhecer, nomear como artistas pessoas que estavam naquelas condições que vocês ouviram os diagnósticos até recentemente, como eram vistos. Então, chamá-los de artistas tinha sido já escândalo na Europa, quando Morgenthaler, por exemplo, falou sobre Wolfling, em 1919. Rejat, em 1912, fala a arte dos loucos. Isso já havia sido dito. E o Prizren vai organizar um museu onde ele vai constituir as obras dos pacientes como dentro de um caráter mais estético. Ele e vários psiquiatras já falavam em arte dos alienados. O Osório César, como também a Cristiane já me ajudou bastante comentando, conhecia e correspondia-se com muitos intelectuais. Freud é o mais conhecido deles, e a carta que ele envia para Osório César, comentando o seu trabalho, é bastante importante, porque ele sugere, inclusive, a publicação do seu trabalho lá fora. É um reconhecimento e ele, nesse intercâmbio, Osório César tem possibilidade de sedimentar, refletir e trazer a público para São Paulo e para o Brasil e para o exterior a sua obra principal, que é essa de 29, que é a arte, a expressão artística nos alienados. Os 84 imagens que estão publicadas já fazem parte da coleção de Osório César. A coleção, que se inicia em 26, percorre toda a vida de Osório César. Em 51, ele leva uma parte dessa coleção para o primeiro congresso de arte psicopatológica, que aconteceu na França, e foi bastante comentado e elogiada a sua coleção. Não apenas Osório César está colecionando, a partir dos anos 20 e 30, as obras dos pacientes do Juqueri, também outros psiquiatras, como Marian, por exemplo. Mas, falando um pouquinho mais sobre essa obra de 29, eu queria ressaltar que ela traz uma ênfase numa relação que já foi pontuada aqui, mas que eu queria colocá-la agora num ângulo mais do meu lado, vamos dizer, que é a relação da arte dos loucos, dos primitivos e das crianças. Por que das crianças? O que se buscava entre louco e criança?
Entre primitivos e loucos, eu acho que vocês ouviram relatos importantíssimos. Da criança, a espontaneidade, a criatividade, a ingenuidade, a autenticidade. E os estudos sobre a criança estavam sendo divulgados no início do século XX por vários intelectuais, como Luquet, Romain, que publicaram textos que estão aqui, foram trazidos. Gente, quando eu falo textos conhecidos e trazidos, pense um pouco as dificuldades para virem para o Brasil. Navio, né? Nós não tínhamos aviões que fizessem esse percurso nos anos 20. Vinha por navio, anos depois, né, de publicados, e era a participação intelectual e a atividade interessada do personagem é que dava sedimento ao trabalho. E essa obra de Osório César, quando publicada, traz um grande impacto na cultura brasileira. Fez parte e faz parte, hoje, quando nós estudamos, de acervos de principais intelectuais, Mário de Andrade, Sérgio Milliet, Flávio Mota, entre outros. A Biblioteca Municipal, quando vocês forem, possuem essa obra guardada, mas ela não se encontra praticamente, não mais, ela está esgotada. Uma das obras que foi colecionada por ele, aqui tem uma delas, é uma série do Albino Brás. Albino Brás, os seus desenhos, que o Osório César colecionou nos anos 50, fim de 49 e começo de 50, ele leva, inclusive, para Anne Marie, lá no Congresso em Anne Marie. Essa coleção faz parte hoje da coleção de arte do MASP, e foi doada por Osório César em 1974. Inicialmente, até 2015, ela era taxada como arte de louco. Em 2015, após uma exposição feita no MASP, numa grande discussão, mudou-se esse conceito. Não mais é taxada como arte de louco. Ela é arte, e arte bastante significativa. Faz parte também de uma das coleções mais importantes que existem no mundo, que é de arte brute. Volta e meia temos exposições e textos sobre o Albino Brás. Aqui no Brasil pouco se conhece. Osório César e a formação do acervo. Então, basicamente, a formação do acervo do Museu Osório César vai começar com esse interesse do Osório César, desde os anos 20. Como é que foi, no Juqueri, a formação, a constituição de trabalhos? Inicialmente, trabalhos espontâneos que Osório César observava e colecionava. Em 43, nós temos notícia, relatos de Osório César em publicações, porque ele foi um crítico de arte que publicou continuamente, em vários momentos, e publicou, principalmente nos anos 50, até os anos 60, as publicações eram diárias, de crítica de arte. Em 49, a Escola Livre. A Escola Livre, a data de início dela está mais ou menos por volta de 49 e vai durar cerca de 20 anos. Eu digo porque ela vai ter um momento preciso, mas posteriormente ela se perde, principalmente quando Osório César se aposenta por pressão política. Ele, de certa maneira, teria recebido ameaça que, se ele não se aposentasse, na época da ditadura, ele perderia essa aposentadoria, e ele o faz em 65. A partir daí, a escola passa a ser conduzida por funcionários. As publicações que Osório César fez durante todo o tempo da vida dele, discutindo a questão da arte e loucura, arte e vanguarda, fazendo as relações com o modernismo, fazendo relações com as possibilidades inovadoras que o modernismo mostrava. Ele era um crítico de arte e analisava principalmente artistas modernistas, tem muitos trabalhos sobre isso. Também as exposições.
Osório César fez exposição no Brasil, começando, por exemplo, a Cristiane falou da exposição do CAN, do Clube dos Artistas Modernos, em 1933, com Flávio de Carvalho, onde essa exposição foi chamada primeiro a Semana da Arte das Crianças e dos Loucos, depois se chamou o Mês da Arte das Crianças e dos Loucos, porque teve tal sucesso e foi tantas as discussões, aconteceram seminários, discussões na mídia, críticas, porque se falou muito o que é isso desse trabalho de arte de louco, não é? E, na verdade, tem um texto muito interessante até do Flávio de Carvalho, que discute o que significa a crítica à exposição da arte das crianças, por exemplo, se na escola se praticamente só se conduz o trabalho, e lá mostrava-se uma parte espontânea. Esta menção de exposição simultânea vai acontecer de novo em 41. Osório César é convidado, em 41, para montar um congresso, uma exposição, um salão de arte de louco e das crianças. Loucos, era assim que se falava exatamente, em 42, para comemorar a segunda Semana de Arte Moderna. Eu tenho o artigo de jornal, que tem entrevista do Osório César falando dessa possibilidade, até a pergunta, vão colocar juntos os trabalhos? Não, em absoluto, são diferentes, vão ser salões, são salas diferentes. Mas ela não acontece, nunca vimos essa exposição, ela não aconteceu, mas foi pleno período de guerra. Portanto, é explicado por que não teria havido. A Escola Livre. A Escola Livre, aqui tem uma fotografia feita por Alice Bril. Vários artistas foram convidados por Osório César, não só para ministrar aulas, como também para visitar o Juqueri, principalmente durante esse processo. Quem conhece um ateliê de arte, ou quem faz um ateliê de arte, ou quem visita um ateliê de arte, uma oficina, encontra um ambiente muito similar. As obras expostas, fazendo parte do acervo, os trabalhos em conjunto. Ele fugiu. Que está aqui. Os trabalhos em conjunto, os pacientes trabalhando, e a situação, né, do estímulo dos trabalhos em conjunto era o principal fator que favoreceu a participação de cerca de 100 pacientes. Eu estudando e vendo os prontuários, verifiquei que havia um número grande, e vários deles passavam o dia no ateliê, né, na oficina, alimentando-se, porque as condições do Juqueri foram essas nos anos 50 que vocês ouviram, e lá eles tinham condições de alimento, eram levados alimentos, até existia uma instituição, um organismo que foi criado, paralelo, e que permitia a compra de óculos e de roupas. Enfim, os pacientes puderam, durante esse período, não só atuar, construir, fazer, mas também ter um momento de vida. E foi assim que eu encontrei. E foi assim que o hospital me chamou. Uma parte dos trabalhos, a fotografia não está grande coisa, na época foi o que eu fiz, mas as peças de cerâmica, assim como as pinturas, estavam todas elas ajuntadas. Não sei que termo eu posso usar, não existe colocação, não existe organização, existia o seguinte, estavam depositadas. Primeiro estavam pior situação, elas estavam num galinheiro, entre aspas, porque era um local úmido, um local com tela, com umidade, com água, etc. Depois juntaram e colocaram nesse espaço. E foi nesse espaço que também eu encontrei objetos que para a instituição Juqueri deveria fazer parte também fazia parte de sua história. Os instrumentos musicais que eram feitos lá faziam parte de um grupo musical.
foram gravados discos. Eu não consegui achar um disco durante a minha pesquisa. Devem existir. Colecionadores devem ter comprado, mas eu não achei. Quem sabe aqui vocês consigam achar esses discos e trazer, que eu gostaria muito de ouvir, porque foram gravados muitos discos. Chamava Charanga Hebefrênica. O nome era bem significativo. Primeiro momento, em 84, foi me fornecido pelo Dr. Alho a possibilidade de trabalhar num setor que tinha lá, que era um setor de farmácia. Então, tinha um cantinho, eu pude levar as pastas que tinham sido feitas pelo Osório César, que eu não sabia se eu colocava a pasta como um elemento, vamos dizer, ou se era apenas o meu elemento de proteção, porque ele foi o grande resguardo de muitas peças, elas estavam em ordem, da Aurora principalmente, né? Muitas pinturas só subsistiram porque estavam naquelas pastas. Na época, com a ajuda do grupo, que pôde me fornecer alguma possibilidade, nós pudemos criar alguma organização. Então, como é que nós passamos por esse pedaço? Primeiro, localizando-as em todo o complexo do Juqueri, porque ele não estava apenas nesse local do galinheiro, né, entre aspas. Depois, houve necessidade dessa pesquisa que ela fosse documental, quer dizer, eu tinha que documentar, dar o tempo, dar a época, encontrar a época, fazer uma análise formal, uma análise de autoria. Aquelas cerâmicas eu não consegui a autoria, praticamente não tinha assinatura, mas as pinturas tinham, e algumas delas tinham anexados algumas etiquetas numéricas que depois eu consegui relacionar com algumas exposições e verificar pelas exposições quem seria o artista autor daquela pintura. Então, foi possível, dessa maneira, conseguir dar a autoria. As fontes, basicamente, era a Escola Livre de Artes Plásticas de Juqueri. Estava lá. Procurei colecionadores, fui atrás de alguns colecionadores que ainda teriam alguns trabalhos. Na própria casa do Osório César, com a sua viúva, consegui ver alguma coisa, mas ela não tinha das mesmas obras que estavam no Juqueri. Albino Brás, por exemplo, ela tinha alguma coisa, mas o Juqueri não tinha do Albino Brás. Para saber mais, o que eu fui procurar é saber também sobre seus orientadores, que eu tinha noção. Alguns artistas, como Maria Leontina Franco, Dona Hebe de Carvalho, Célia Rocha, Moacir Rocha, entrevistando. Moacir Rocha estava vivo, foi o único, os demais foram por artigos, revistas, jornais, familiares. Os pacientes, artistas, era através do organismo principal, do setor de registro do hospital, o SAMI, saber mais sobre eles, noticiar mais o seu prontuário, a sua idade, a sua origem, e também entrevistas. Procurei, através da direção, que me levassem pacientes que ainda estivessem vivos. Eu consegui conversar com 3 pacientes apenas. Uma delas era uma senhora que não quis fazer parte disse que fez parte, mas que não queria mais ir para o ateliê, que o objetivo era o ateliê também. Ela disse que preferia ficar bordando pano de prato e vendendo pano de prato, porque era assim que se fazia no setor de atividade de terapia ocupacional, e ela queria continuar. Uma outra senhora, Massaio, eu mostrei a pasta que supostamente seria dela, porque alguns haviam dúvida. Ela sorria, era uma japonesinha idosa, até que um trabalho, ela disse que não era dela. Estava o nome dela, ela disse que não era, e deu o nome de uma outra paciente. Eu seguia a fala dela, passei para outra paciente, porque ela afirmava que não era dela, que puseram o nome dela, mas que não era dela. E a terceira era uma paciente profundamente regredida.
A Etuco ficava só comendo bituca de cigarro, saía do quarto, levavam para o ambiente externo, ela ficava comendo bituca de cigarro, voltava para o quarto, enfim, tinha problemas de reações, muita dilaceração. E a Etuco, a partir do momento que eu pedi que fosse ao ateliê, ela passou a ser levada pela equipe da terapia ocupacional e psicólogos para a atividade do ateliê. No ateliê, no começo, ela só olhava e fazia uns rabiscos, umas garatujas. Ao longo do tempo que ela trabalhou conosco, ela começou a escrever. Mas escrevia, ela era uma senhora bastante fortinha. Ela só escrevia comida, coisas de comida. Arroz, feijão, batata, peixe. Era uma lista imensa. A enfermeira teve o maior espanto. A Etuco sabe escrever. Quer dizer, ninguém não se tinha noção de quem era, né, aquele paciente. E durante o tempo que ela ficou, segundo informações dessa área, ela, no dia que tinha ateliê, ela se arrumava, coisa que ela não fazia antes, e se ajeitava. Agora, continuava tendo problemas de saúde, que isso não é que o ateliê iria mudar. Ele mudava a sua vida com a sociedade, né? No documento final, o total de documentos que eu colecionei na época são esses, total de 2.542 peças, e só que tinham muito mais, que nós não localizamos. Fotografias, etc., documentos, jornais, muita coisa mais. Na preparação do imóvel, que foi residência do Dr. Franco da Rocha e Dr. Pacheco e Silva, foi um imóvel que a direção me forneceu, me cedeu, portanto, um grande apoio, uma grande contribuição, com uma equipe que foi bastante importante, que me ajudou. A primeira, Lourdes, foi voluntária, Helena Barbosa Fenerich depois foi contratada, Solange também foi contratada posteriormente, a museóloga, e a inauguração do museu foi em 10 de dezembro de 1985, com a presença do Dr. Franco Montoro e Dr. Yunis. O museu, como ele era, como ele estava na época, como ele foi preparado, não está assim hoje. O acervo que estava abandonado, nós procuramos montar das condições que tínhamos. Então, preparou-se uma maneira simples, não tinha nem condição climática suficiente, mas o melhor possível no momento. Exposição foi feita, fizemos várias exposições, essa da inauguração do museu. Nessa exposição, tanto as peças de escultura quanto as pinturas, que foram dos pacientes da Escola Livre, estavam condicionadas em painéis e suportes feitos no próprio Juqueri. Até esse período, o Juqueri tinha ainda funcionando atividades várias, porque o Juqueri foi desativando gradativamente setores. E a marcenaria, carpintaria funcionava, e na época eles nos ajudaram muitíssimo. Perdão. Em 1987, portanto, de 85 até 87, foram feitas várias exposições, e principalmente voltadas para a comunidade de Franco da Rocha. Aqui a fotografia não é muito boa, mas mostra uma parte da frente que tem um armário com fotografias, porque aqueles álbuns fotográficos que estavam, vamos dizer, empilhados, que eu encontrei, nós pudemos colocá-los à disposição e mostrá-los. Eu sou ruim de pilotar. Hoje, eles estão organizados num lugar com cuidados, mas em outro sentido. O ateliê de artes. De 86, a partir de 86, procuramos constituir o ateliê de artes, que foi
a revitalização da escola livre, não obrigatoriamente, porque já vinha com outras diretrizes não de arte-terapia. Uma das de Osório César era arte-terapia, era estudos psicanalíticos. E, então, o ateliê, que constituímos em 86, tinha, na época, 8.000 pacientes, tinha por base algumas premissas de arte e educação, que é uma experimentação de materiais, ações educativas voltadas para um aprendizado de estético e artístico, mediação, portanto, uma conversa constante com o orientador, e uma análise sistemática dos trabalhos. E essa análise sistemática permitia que pacientes, que nem o Birajara, aqui tinha uma visita de crianças, ele mostrasse os trabalhos que ficavam no ateliê, e mostrasse e de certa maneira, dialogasse com as crianças. Ele tinha um elemento de realidade que era a obra de arte. A sua doença está, vamos dizer, pressuposta. Ele continuava doente, ele era esquizofrênico, mas os seus trabalhos, que redundaram numa quantia imensa, vocês vão ver, tinham essa possibilidade de diálogo. Em 87, um dos projetos que eu falo no começo, projetos inacabados. Um dos projetos eram as exposições feitas lá no Juqueri, fora do Juqueri. Duas eu trouxe para ilustrar. Uma que foi no Museu de Arte Contemporânea, Arte e Loucura, Limites do Imprevisível, em 87, e a outra que foi comemorando o centenário do Juqueri no SESC, que teve também um seminário com oficinas. Essa exposição do SESC permitiu um diálogo muito grande com a comunidade, não só pela exposição, como pelas oficinas, que foram oficinas abertas, tanto para os pacientes do Juqueri, que foram levados de ônibus para o SESC, lá na Avenida Pompeia, Vila Pompeia, como também para a comunidade de São Paulo e de outras instituições que buscaram essa exposição como motivo para trabalhos também conjuntos e discussões. E os projetos do Juqueri. Em 2015, o Juqueri estava com 134 pacientes, em 2015, há 2 anos atrás. Como a maioria idosa, muitos deles, eu não sei o número que tem atual, mas, de qualquer maneira, muitos dos projetos, por isso que eu chamei projetos inacabados, eu acho que eles estão em processo, eles estão ainda, podem continuar, ele pode dar andamento, como ateliê de artes, né? Ele existe, eu visitei, eu vi alguns pacientes trabalhando, funcionárias, assim como na época do Osório César, funcionários bem treinados conseguiram dar continuidade ao trabalho. Não é a mesma coisa do que você contratar um pessoal especializado, que estudou, que está treinado, que sabe das premissas, que tem proposta, tem objetivos, mas dá para desenvolver alguma questão relativa ao projeto, que seria, no caso, dar continuidade ao ateliê. Mas ela tem modificações. Os pacientes que frequentaram no começo são 12, hoje não sei como eles estão, mas o Birajara deixou, eu não tenho o número, 3.000? Quantas obras dele? Acho que perto de 3.000 eu vi falar, eu não sei, porque precisaria catalogar. O acervo, ele está cuidado, mas ele precisa de ser sistematizado, ele precisa ter uma continuidade, que é essa de você saber, de estudar, de ver, ou colocá-lo para pesquisa, e para colocar para pesquisa ele tem que estar em todas as condições possíveis de recuperação. Como projeto também, né, ainda, que eu considero, estou seguindo, que eu acho que é a minha expectativa, é a recuperação do espaço físico, para dar continuidade às ações.
E esse projeto de continuidade às ações não é só meu, não é uma expectativa minha, do própria direção do Juqueri, que quer ver esse espaço como um espaço de lazer e cultura aberto a toda a comunidade vizinha, e indo mais além. E, para que isso exista, precisa que seja feito realmente uma reformulação. O museu tem que ter maior visibilidade do museu, não apenas do seu acervo. Porque nós temos que estar atentos ao imaginário e à própria história do Juqueri, porque ele traz para nós, o Museu Osório César, o seu acervo, traz a história do Juqueri, traz a história do doente mental de São Paulo e do Brasil. Toda essa história que nós estamos falando aqui amanhã toda, ela está ali cristalizada, ela está perfeitamente codificada no acervo do Museu Osório César. Tem, por exemplo, uma cadeira para fazer licor. Faz parte do acervo. Isso é interessantíssimo quando divulgado, quando colocado, porque era uma cadeira própria para licor, né? Eu estou colocando do lado da saúde. Mostra como esta que está sendo feita, não é? Ela que se insere transversalmente na cultura brasileira. Por que transversalmente? Porque ela não faz parte do que se considera a tradição cultural, do que é, vamos dizer, hegemônico, do que é considerado principal. Ela vem de uma área, de um grupo e de pessoas que estão fora desse contexto. E, por isso mesmo, elas abrem novas possibilidades de leituras e de reflexões, portanto, a sua importância máxima. E aí também é um desejo, né, para vocês, isso para o futuro, se posso fazer uma constituição com base documental, digital, por exemplo, do acervo, que ele possa ter outras formas de apresentações. Todos os museus do mundo, de todos os níveis, de criança ao mais, vamos dizer, importante, máximo possível, todos estão sendo digitalizados ou já foram digitalizados. Eu acho que isso tem que se abrir de novo, dentro da instituição, dentro das universidades, para que se possa dar continuidade. Muito obrigada.